Paz, paz, paz. Eu sou o presbítero Nivaldo e estamos aqui para reagir aos áudios das lições bíblicas da CPAD no segundo trimestre de 2023, lições que trazem por título Os Relacionamentos em Família. Quero desde já agradecer a tua audiência, quero agradecer as curtidas, quero agradecer os compartilhamentos, quero que Deus resplandeça o seu rosto sobre a sua vida e te dê a paz. Hoje a lição de número 4 é comentada pelo pastor Elienay Cabral, ídolos na família. Vamos lá então, vamos ouvir e vamos reagir aí mais uma vez a esta lição. Lição 4, 23 de abril de 2023. Ídolos na família. Texto áureo. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. 1 João 5:21. Curto e grosso João aqui, né? Filhinhos, se livrem dos ídolos, se guardem, se protejam dos ídolos, tá? 1 João, capítulo 5, versículo 21. Esse é o nosso texto áureo, o texto mais expressivo desta lição. Verdade prática. A adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Então, ter um ídolo é colocar alguma coisa no lugar de Deus, tá? Então, isso é ter um ídolo, tá? Adorar, servir. Adorar é servir. Servir a alguma coisa mais do que a Deus. E o difícil é as pessoas enxergarem isso, tá? Que adoram algo, servem algo, passam tempo mais na presença de algo, de alguma coisa, do que na presença de Deus. Leitura bíblica em classe. Gênesis 31, versículo 17 ao 19, 33 e 35. Juízes 17, 1, 3 ao 5. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E, saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a tua ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Juízes 17. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. E sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ouvires, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica.
E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos, para que lhe fosse por sacerdote. Esta é a nossa leitura bíblica em classe, é uma leitura bíblica que está no livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 17 ao 19, versículo 33 ao 35, e também no livro de Juízes, capítulo 17, versículo 1, 3 ao 5. Conta duas histórias aqui. A história de Raquel furtando os ídolos do seu pai, quando Labão, seu marido, fugia para voltar para a casa do seu pai Isaque, e também conta a história de um personagem do livro de Juízes chamado Mica, que então recebe ali um deus da sua mãe e começa a ser sacerdote ali na região de Efraim, tá? Ou na região de Dan. Ele era um eframita que migra para a região de Dan e acaba se tornando ali um sacerdote geral, tá? Qualquer pessoa que fosse ali perguntar de algum Deus, ele tinha ali a resposta de qualquer Deus. Vamos lá para a introdução. Introdução. Temos nesta lição duas histórias distintas que relatam a convivência com a idolatria dentro de casa. Tá, duas histórias, como eu já falei, duas histórias distintas. O foco aqui é tratar a idolatria dentro de casa. No primeiro caso, temos Raquel, a mulher de Jacó, que sabia que seu marido servia ao Deus de seus pais e que ele era poderoso, invisível e não precisava de ídolos de sua imagem. Entretanto, Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro, sentindo-se injustiçada pelo seu pai, que não lhe deu nenhuma herança, nem a ela nem a sua irmã Leia. Resolveu furtar as pequenas estatuetas, ou ídolos de seu pai, que eram os pequenos deuses dentro da casa de Labão. O segundo caso é o de Mica, um eframita, que viveu no tempo de Juízes em Israel e que, unindo-se aos danitas, fabricou ídolos e construiu um santuário para eles em sua casa. Nesta lição, veremos as consequências da idolatria dentro de uma casa. Se nós formos prestar atenção aqui, se você for prestar atenção aqui, tá? Nós vamos ver a influência dos pais no Deus ao qual nós iremos servir, tá? Por mais que Raquel houvesse casada com Jacó, que servia ao Deus vivo, ela havia sido criada pelo seu pai, que era pagão, Labão. E ela, pela convivência com seu pai, mesmo indo morar com Labão, desculpa, mesmo indo morar com Jacó, toda a vivência com seu pai marcou mais a sua fé do que a própria convivência com Jacó. Tanto é que quando ela sai da casa do seu pai agora, para ir com Jacó para outra terra, ela quer levar os ídolos do seu pai, tá? E também o próprio Mica. Aqui a gente vai ver que a influência da mãe dele, tá? Ele rouba o dinheiro da mãe dele, a mãe dele, depois ele devolve para a mãe dele, daí a mãe dele dá o dinheiro para ele, daí ele devolve o dinheiro para a mãe dele, e a mãe dele vai lá e manda fazer. A mãe dele manda fazer o ídolo e dá para ele, tá? A influência da mãe, tá? A influência dos pais. Daí aqui a gente vai notar que o relacionamento com Deus, a gente não pode terceirizar. O relacionamento com Deus tem que ser meu. O relacionamento que eu tenho com Deus é meu. A minha esposa tem que ter relacionamento com Deus. Ela não vai viver pelo meu relacionamento com Deus. Ela precisa ter um relacionamento com Deus. O meu filho não vai viver pelo meu relacionamento com Deus. Ele precisa ter
um relacionamento com Deus, tá? E é o caso que nós vemos aqui, né? Raquel não podia viver pelo relacionamento de Jacó com Deus. Ela precisava de um relacionamento. E é uma lição que Deus quer mostrar para nós. Quando Deus permite que essa lição, essas histórias estejam na Bíblia. Histórias de idolatrias de servos de Deus. Tá? Raquel, no caso, que Mica nunca foi um servo de Deus, mas fazia parte da nação de Israel, deveria adorar o único Deus vivo, mas não, Deus permite esses casos para que nós possamos ver que eu preciso ter um relacionamento. O que vai me salvar da idolatria é eu ter um relacionamento com o Deus vivo. Se eu não tiver um relacionamento com o Deus vivo, eu estarei adorando nada, que é a idolatria. Tópico 1. Os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Primeiro ponto. A fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Depois de muitos anos de trabalho para o seu sogro Labão, tendo prosperado muito, Jacó resolveu voltar à terra de seus pais, Gênesis capítulo 31. Em função dos ressentimentos que existiam entre ele e seu sogro, e, não vendo possibilidade de liberação para viver sua própria vida, Jacó resolveu fugir das terras de Labão, sem falar nada a ninguém. Quando foi descoberta sua fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás dele para fazê-lo voltar. Gênesis capítulo 31. Então, a gente aprende e aprende e aprende. Sempre lendo a Bíblia, a gente sempre vai aprender. Há um contexto, dá para nós tirarmos muitas lições desta fuga de Jacó, tá? E sua família para a terra prometida. Jacó, ele precisava voltar para Canaã, tá? Ele precisava voltar para a terra que Deus havia prometido para o seu pai. Porém, ele vivia quase que uma escravidão lá com Labão. Labão não queria que ele saísse dali, porque Jacó acabava abençoando muito Labão, tá? Então Jacó aproveita uma oportunidade que Labão havia saído para tosquear suas ovelhas em uma terra distante, e Jacó pega toda a sua família e zarpa, vai embora e foge de Labão, tá? Foge, não resolve a situação. E é o que a gente aprende com isso hoje também. Quantas vezes a gente não vai, não conversa, não resolve, fica fugindo, né, de algumas pessoas, mesmo que aconteceu com Jacó aqui, e isso é muito ruim, só dá problema. Então, temos que resolver as coisas, temos que ir lá e resolver, tá? Não dá para ficar fugindo, tá? Vai, resolva com o teu filho, resolva com a tua esposa, resolva com o teu pai, resolva com o teu patrão, mas vá e resolva, tá? Para depois partir. Não parta para algum lugar, de algum lugar para outro lugar, deixando coisas mal resolvidas para trás, porque vai ser um problema. Esta é a lição que nós podemos tirar deste comentário. Segundo ponto. Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Labão era homem idólatra e possuía pequenos deuses no interior de sua casa, para os quais ele orava e pelos quais acreditava ser ajudado. Eram, na verdade, terafins, fabricados de madeira, pedra ou barro, cujas imagens eram veneradas e adoradas como amuletos para proteção familiar e pessoal. Quem os possuísse também tinha o direito à herança. Quando Raquel percebeu que seu pai não lhe daria herança alguma, ela furtou os ídolos dele. Gênesis 31. Ao chegar no acampamento de Jacó, Labão indagou-lhe a respeito dos seus ídolos e não os encontrou, porque Raquel os escondera na albarda de um camelo, e se sentou sobre eles. Gênesis capítulo 31. Terceiro ponto. Raquel usa... Labão, então, quando ele vê que Jacó fugiu, ele vai atrás de Jacó. E
e ele se aproveita disso. Talvez ele nem ligasse muito para os seus deuses, mas ele queria uma oportunidade para prender Jacó. Então ele vai lá e fala: ó, o seguinte, eu vim aqui porque vocês roubaram os meus deuses. Alguém roubou meus deuses, Jacó. E eu quero saber quem foi. Jacó fala: não, pode vir estar aqui. Veja aí, se tiver alguém aí, você pode fazer o que você bem entender, se alguém roubou. E justamente a esposa amada de Jacó havia roubado, Raquel, entendeu? E Raquel esconde num lugar muito bem escondido, tá? Onde o seu pai não ousa tocar, ela mente, entendeu? A gente já vai ver ali, ela esconde e o pai não acha, o pai tem que voltar. Se o pai acha, se o pai dela acha aquele Deus ali, né, ela teria que voltar com seu pai, com certeza, né? Iria atrapalhar todo o projeto de Jacó de ir para a sua terra, né? E não levar a sua esposa, Raquel. Então, o diabo, ele nos tenta nas nossas fraquezas, tá? E Raquel ali, né? Ele usa Raquel ali para tentar atrapalhar, né, o plano de Deus, tá? Havia um plano de Deus ali e o diabo vai tentar usar Raquel para tentar atrapalhar esse plano. A mentira para esconder o ídolo. Raquel sentou-se sobre os ídolos para que Labão não os encontrasse. Ela usou a justificativa de que estava no período menstrual para não se levantar de cima do camelo. E, consequentemente, para seu pai não encontrar os ídolos ali. Gênesis 31. Fica claro que, embora Labão acusasse Jacó de roubá-lo, foi sua filha Raquel que furtou seus ídolos e, por isso, o enganou. E Labão não encontrou os seus ídolos. Esse episódio gerou uma grande discussão entre Jacó e o seu sogro, Gênesis capítulo 31. Então, aqui a gente vai ver que Raquel, mentindo, ela consegue enganar o seu pai, mentindo que estava menstruada e havia colocado os deuses ali próximo dela, tá? E homem nenhum naquela época podia chegar perto de uma mulher menstruada, tá? Já era um costume já mesmo antes da lei, né, de que se você tocasse numa mulher impura era muito complicado. Aí a mulher menstruada era considerada uma mulher impura. Continuando. Segundo tópico, um santuário de deuses na casa de Mica. A idolatria e o caráter antiético de Mica. Juízes 17. Apesar de um nome especial cujo significado é quem é como o Senhor nosso Deus, Mica não correspondia à importância do nome que tinha, porque não honrava a Deus em sua vida. Ele tinha uma família, embora o relato bíblico não cite a sua esposa. Sua mãe vivia com ele e era muito rica. O povo que vivia na região montanhosa de Efraim tinha se corrompido por causa da idolatria. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total aos mandamentos da lei de Moisés, Juízes 8:27, em que o povo de Israel aderiu a um sincretismo religioso que implicava uma apostasia total. Além do abandono da lei do Senhor, as famílias começaram a adotar esse sincretismo religioso dentro de suas próprias casas, admitindo ídolos caseiros, para os quais faziam culto e adoravam com o objetivo de obter favores materiais. Os valores morais e éticos foram abandonados e Mica era fruto dessa corrupção moral. Por isso, não foi difícil para ele roubar a própria mãe. A idolatria e o caráter antiético de Mica. Mica tinha um nome de homem de Deus, tá? E só que ele dava para o povo nessa época aquilo que o povo queria ouvir, tá? E isso aqui é uma lição para nós nos dias de hoje, tá? Os anticristos estão aí, não no mundo, fora das igrejas, mas os anticristos estão dentro das igrejas com nomes lindos, nomes
que aparentemente são de Deus, tá? Mas está enganando muitas pessoas, falando aquilo que as pessoas querem ouvir, não importa se ele está levando as pessoas para o Deus verdadeiro ou não. Ele entrega o que as pessoas querem ouvir. E como nós somos seres carnais, caídos, decaídos, mesmo que ainda servindo ao Senhor, nós estamos muito propensos aos erros, tá? E um líder era para nos levar a Deus, não para nos afastar de Deus, tá? E hoje tem muitos aí com nomes de Deus, placas, né, de igrejas aí que é placa de Deus, mas quando a gente vai ver, analisar à luz da palavra de Deus, são anticristos, são micas da vida, tá? Que estão afastando as pessoas do Deus vivo. Ponto 2. A abominação de Mica. Juízes 17. Mica havia construído em sua casa um santuário para pequenos deuses, ou seja, terafins. A Escritura diz: e tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos, para que lhes fosse por sacerdote. Mica havia roubado a própria mãe, sem que ela soubesse. Ele levou consigo 1.100 ciclos de prata, equivalente a 13 quilos de metal, visto que sua mãe não sabia que era o seu próprio filho quem a furtara. Ela lançava maldições sobre o ladrão. Juízes 17:2. Temendo sofrer com a maldição da mãe, Mica foi à casa dela e confessou seu pecado e a restituiu completamente todo o dinheiro. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. Juízes 17:4. Sua mãe retirou a maldição e tomou parte do dinheiro e o deu ao ouvires para que fizesse imagens de escultura para a casa de Mica. Aqui nós temos então Mica, ele era ladrão, roubou a sua mãe. A sua mãe começou a jogar maldições sobre o ladrão, ela não sabia quem era o ladrão. Então Mica, temendo, foi lá e devolveu o dinheiro para sua mãe. A sua mãe então deu para ele uma parte da grana, tá? Daí ele pegou e devolveu a grana para sua mãe. A sua mãe foi lá, eu falei ouvires, ourives, tá? Foi ao ourives, tá? E fez a imagem de escultura e deu para Mica, tá? A influência da mãe aqui na idolatria do filho. Terceiro ponto. Mica tinha uma casa de deuses. Juízes 17:5. Pelo contexto bíblico, a família de Mica era de judeus, mas desviada da fidelidade a Deus. Servia aos falsos deuses representados por pequenos ídolos, chamados terafins. Mica e seus familiares afirmavam estar servindo também ao Deus de Israel. Entretanto, naquele período histórico do tempo dos juízes, cada um fazia o que lhe parecia certo. Juízes 17:6. Por conta própria e depois de ter seus terafins em casa, Mica resolveu também mandar fazer um éfode, que era utilizado somente pelo sumo sacerdote israelita, e o entrega a seu filho, separando-o para ser sacerdote na sua casa. Depois aparece um levita que não tinha onde morar e Mica o convida para viver em sua casa e tornar-se o sacerdote da família, pelo Deus de Israel. Juízes 17:9. Essa mistura de divindades falsa estava presente na casa de Mica. Todos quantos chegassem à sua casa encontrariam o Deus que desejassem invocar. Infelizmente, um homem da tribo de Efraim, que deveria honrar o Deus de seu povo, que o libertou do Egito, agora se encontra comprometido com ídolos de uma religião pagã. Esse era o retrato da nação de Israel nessa época, tá? Um retrato terrível, né? Praticamente das 12 tribos de Israel que havia se apartado do Deus vivo e se entregado aos ídolos pagãos. Por isso que Deus havia dado para eles uma ordem: olha, quando vocês entrarem na terra, vocês eliminem todos os moradores da terra,
tá? Porque senão eles serão um laço para vocês. Vocês vão acabar adorando os deuses deles. E eles não cumpriram esse compromisso que eles haviam acordado com Deus e deixaram muitos idólatras no meio da terra, tá? Deus já queria que Jacó fosse lá, pegasse uma mulher da sua família, justamente para que ele não casasse com uma mulher ali da terra, né? Ele vai lá, pega Raquel já quer trazer uns ídolos, tá? Imagina os dali que Deus havia dado ordem para que eles não se misturassem, e o povo de Israel se misturou, e na época dos juízes ali, foi uma época terrível, de idolatria sobre idolatria. Eles cometeram, né, atos como esses aqui, cometidos por Mica, que era judeu, tá? E adorou vários, fez para si uma casa de ídolos e os adorou, tá? Como Salomão, até que vai casar com, né, 1000 mulheres ali e adorar os seus mais variados deuses. Triste. Terceiro tópico, a idolatria dentro dos lares. Em ambas as histórias citadas, de Raquel e de Mica, a crença em ídolos domésticos indicava a forte influência pagã em lares israelitas. A partir desses dois casos bíblicos, somos convidados a refletir a respeito da idolatria hoje. Será que nós somos idólatras hoje? Será que não? Será que há algum ídolo dentro do meu lar? Será que há algum ídolo dentro do teu lar? Com base nessas duas histórias, então, a gente vai refletir a respeito da idolatria nos dias de hoje. Primeiro tópico, os ídolos domésticos dos tempos atuais. O apóstolo João enfrentou em seu ministério um problema com ídolos caseiros, de famílias cristãs que tinham dificuldades em abandoná-los. Por isso o apóstolo aconselhou: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5:21. Para uma pessoa não crente em Cristo, a vida cristã é irreal, já que o que se vive no mundo vive-se pelo que se vê e sente, e não pelo que a vida cristã exige. Ora, os ídolos são temporários e representam aquilo que é falso e vazio, porque são enganosos. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro de casa, como, por exemplo, um emprego, um carro, um dinheiro, um filho, um pai ou uma mãe, um estilo de vida. Ora, como identificar idolatria dentro e fora de casa? Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Paulo escreveu aos Coríntios: o ídolo nada é no mundo. 1 Coríntios 8:4. Por isso, é um perigo endeusar pessoas, colocando-as na posição ou acima do próprio Deus. Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus, tá? Pode ser dinheiro, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser o trabalho, pode ser o carro, tá? E pode ser pessoas, pode ser um time de futebol, né? Pode ser várias coisas, tá? E a Bíblia aqui, Paulo vai falar que o ídolo nada é, entendeu? Então, você ter um ídolo, você está adorando nada, você está perdendo tempo, porque ele não pode te salvar, ele não pode preencher a sua alma, entendeu? Hoje há muitas pessoas vazias. Por quê? Porque adoram ídolos, adoram nada, adoram carro, gastam tempo e dinheiro com carro, gastam tempo e dinheiro com filho, com mulheres, com futebol, com um monte de coisas, com trabalho. Ele tem tempo, ele gasta a sua saúde, tá? E é pecado isso? Não é pecado ter um time de futebol? É pecado ter uma esposa? É pecado ter um filho? Não. Não, o problema é você querer saciar a tua alma, tá? Com essas coisas, tá? Você vai sempre estar vazio. Só Deus pode nos preencher. Nós precisamos de Deus, porque só Ele pode nos preencher. Só Ele
é algo que nos preenche. Qualquer outra coisa que a gente queira colocar no lugar de Deus, a gente vai estar adorando nada, tá? E vai continuar vazio, deprimido, vai continuar descendo, vai continuar triste, pobre e miserável se você colocar alguma coisa no lugar de Deus. Cedo ou mais tarde, esse ídolo vai se mostrar o que é nada, vai sumir pelas tuas mãos, vai embora, vai passar, é passageiro, seja o filho, seja a mulher, seja a saúde, seja o dinheiro, seja o carro, seja o que for, o ídolo vai embora, vai passar e vai mostrar o que é, e você vai acabar de mãos vazias, porque nada pode substituir a Deus. Segundo ponto, identificando os ídolos modernos dentro dos lares. A proliferação da cultura da mídia entrou em nossas casas e, queiramos ou não, convivemos com ela no dia a dia. A mídia, por si mesma, é neutra, pois é o meio pelo qual serve à sociedade como canal de comunicação através do rádio, da televisão, da internet, dos smartphones, da rede de computadores e de outros meios. Ela é um modo de comunicação que deve ser usado com sabedoria. Entretanto, não podemos ser manipulados por ela, que faz parte de um mundo tecnológico e intelectual no qual todos vivemos. O que não podemos é fazer o uso acrítico desses instrumentos. Precisamos levar em conta o cuidado quanto ao perigo da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. 1 João 2, 16, 17. Discordo veementemente do autor aqui, do comentarista. A mídia, ela não é neutra. A mídia, ela não é neutra. A mídia sabe o que quer. A mídia vai nas nossas concupiscências. Ela alimenta as nossas concupiscências. E a maioria de nós, por estarmos ainda na imaturidade, a maioria de nós crentes, eu estou falando, por sermos imaturos, sem esquecer que nós somos carnais. Quem é imaturo é carnal na sua prática, é imaturo, entendeu? Até o maduro ainda continua estando na carne, sendo pecador. E a mídia, ela não é neutra, ela sabe como alimentar as nossas concupiscências, entendeu? Então, muitas aqui, nós temos que quebrar muitos ídolos aqui, e muitas vezes aqui fazer o que se fazia outrora. Não pode, entendeu? Porque é o único jeito de uma criança que não sabe lidar com o negócio se dar bem. Você não vai dar uma faca para uma criança, ela vai se cortar, entendeu? Então, dar a mídia, o acesso a essa mídia desenfreada por crianças imaturas, por crentes, vão se matar, e a maioria está se matando, porque a mídia não é neutra. Ela está aí para matar, roubar e destruir, principalmente, porque ela tem sido mais uma ferramenta na mão do diabo do que uma ferramenta na mão de homens de Deus. Para cada um conteúdo bíblico na internet, você vai encontrar 100 conteúdo do diabo, né, nas mídias aí para destruir a sua vida. E tem para algumas pessoas não, para algumas pessoas imaturas não, porque se entrar vai acabar se matando, adorando, entregando para suas concupiscências. É o que a gente vê, crente cada dia mais atrás de dinheiro, tá? É a principal mensagem hoje no meio dos crentes na internet, é uma busca desenfreada por dinheiro, que o amor ao dinheiro é idolatria. Terceiro ponto, precisamos reagir contra os inimigos da família. Jesus disse em seu sermão da montanha: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Mateus 5,13. A igreja é o sal da terra, e por isso é a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais. Para preservar a família, atacada pelo vírus infeccioso do sistema mundano, é preciso quebrar os ídolos domésticos, que roubam o lugar de Deus na vida familiar. Como eu falei, é preciso quebrar os ídolos, tá?
aquilo que te afasta de Deus. Aí hoje é muito fácil estarmos aqui nas redes sociais por horas e horas e horas, tá? E não termos tempo para adorarmos o nosso Deus. Um dia eu e você seremos julgados por isso. O que eu fiz com o meu tempo? O que você fez com o seu tempo? Já foi adorar a Deus hoje? Já foi adorar a Deus? Há quanto tempo tu tens tirado para adorar ao Senhor e quanto tempo tu tens tirado, ainda que seja para estar aqui ouvindo coisas relacionadas ao reino de Deus? Quanto tempo você tem tirado para ouvir mensagens e ver qualquer coisa nas redes sociais? Precisamos dar tempo a adorar, buscar ao nosso Deus, e Ele seja o nosso Deus, não é o nosso ídolo, tá? Ele é o nosso Deus, porque Ele sacia nossas almas. Ídolo é nada, não pode fazer nada por ninguém. Conclusão: precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia que glorifique a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio, para que não venham a roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Amém? E amém, meus irmãos. Precisamos, antes de salvar as nossas famílias, precisamos nos salvar. A nossa família irá nos seguir, assim como Raquel, tá? Assim como Raquel, a vivência do seu pai estava incrustada nela. A nossa vivência tem que marcar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. A minha comunhão com Deus tem que levar o meu filho a querer ter comunhão com Deus. A minha comunhão com Deus deve levar a minha esposa a querer ter comunhão com Deus. Somente uma comunhão com Deus nos livra da idolatria. Somente uma comunhão com Deus vai livrar o meu filho da idolatria, vai livrar a minha esposa, vai livrar o meu aluno lá na escola, vai livrar os meus amigos, meus vizinhos. Somente quando cada um tiver uma comunhão com o Deus, serão preenchidos, tá? E depois nós poderemos usar todas as bênçãos que Deus deixou para nós aqui na terra, tá? Mas a nossa alma mesmo só é alimentada, saciada e preenchida pelo Deus vivo de Israel. E é o que o mundo tem que ver na minha vida, uma alma saciada, uma alma cheia de Deus, tá? Para que eles possam também querer esse Deus. Somente com Deus a gente joga fora os ídolos aí que não servem para nada. A gente deixa em segundo plano. A gente não vai adorar o dinheiro, adorar o sexo, adorar o status, adorar curtidas na internet. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde e, se for possível, e você desejar me abençoar, curta aí, compartilhe e comente. Amém? Deus abençoe. Até a semana que vem.